Fala, torcida do Mengão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. É canal novo na área, então vou pedindo já para você que se inscreva no canal, acione suas notificações, dá uma moralzinha no seu like e deixa no comentário também de onde está vindo a sua torcida rubro-negra. Vamos falar de Flamengo e Vasco, que vai ser domingo agora, clássico eletrizante. Então aí, depois daquela polêmica toda envolvendo os árbitros aí contra o jogo do Vasco, agora tem VAR e a Ferg aí decidiu o melhor árbitro para apitar a partida contra o Vasco. Então, deixa aí nos comentários, pessoal, o que vocês acham aí, a provisão também do seu placar aí, quantos que vai ficar pro Mengão. Eu já vou deixando aí a minha 4-1, no mínimo, fora o baile. Se não, menos que isso, eu nem comemoro. Também vamos falar aí de Léo Ortiz, que já chegou. Então, ali na última janela, no último dia da transferência, que foi ontem, já ficou acertado aí com o Léo Ortiz. Acompanha a matéria até no final, que está topíssima, que eu separei para vocês. Eu vou pedindo também aqui, ó, vou deixando aos créditos ao canal ESPN, o programa UFC, sempre trazendo notícias atualizadas do Flamengo. Vamos acompanhar os comentaristas aí, o que eles trouxeram para a gente. Quer ver um negócio? Vamos ouvir o Spindel para a gente continuar essa conversa, porque ele foi um dos representantes do lado do Flamengo hoje na Ferg e participou dessa escolha diretamente. Vamos ouvir o dirigente. Eu acho louvável a transparência do processo da Ferg, do departamento de arbitragem da Ferg também. Como foi dito, foi um nome escolhido, ambos os nomes, né, escolhidos em consenso. E que também são a opinião da área técnica do departamento de arbitragem da Ferg, que foi, obviamente, ouvido também. A posição do departamento é importante no nosso consenso, na nossa decisão, que, como disse o Clauber, foi prévia. E a gente também pediu para que se dê tranquilidade ao árbitro, que é um árbitro muito experiente, que, enfim, está acostumado a lidar com as pressões e com um clássico desse tamanho. Me parece que a escolha foi muito baseada nesse critério, né? O Pascoal fala em pressão, e eu acho que qualquer árbitro entraria pressionado depois dos 2 últimos jogos do Vasco e depois dos 2 últimos afastados. O Jean fala no prestígio da escolha. Posso colocar assim, Jean? Acho que sim. É isso, né? O árbitro, de alguma maneira, ele foi prestigiado pelos 2 clubes. É isso. E aí se fala em experiência. Essa experiência pode ajudar? Coloca a tela pra gente da arbitragem completa, para ouvir o Mauro. Ele é experiente, né? Não Sim. à toa ele foi o escolhido. Talvez seja até o mais lá, ó. Isso aí. O Nascimento, tal, Regazzoni, isso. Gustavo Mota Correia, o Graziani, que também é experiente, Sim. e o VAR com Rodrigo Nunes de Sá. Então, assim, são apitadores, com respeito, não é nenhum demérito aqui, mas são apitadores que estão acostumados com a pressão de um clássico. Não, com certeza. Essa história de talvez ele querer agradar os dois é que não me agrada. Acho que ele tem que entrar lá e eu vou fazer o jogo. dele. Os caras me escolheu, agora eu vou dar um pênalti contra ele. Não pode ter isso, entendeu? Não ficar preocupado aí. Não vai ser empate, mano. Não, isso tem que ser algo válido para todos os jogos. Quer dizer, qualquer árbitro, teoricamente, entra em qualquer jogo querendo não desagradar ninguém. Claro. No sentido de não errar a favor de ninguém. A única coisa, e aí eu vejo um problema maior até nisso, em relação à isonomia que o Pascoal falou, do que no VAR. Eu sei que tem muita gente que acha que assim, o VAR ou tem em todos ou não tem em todos. E concordo que é o ideal. Porém, eu acho que assim, o VAR, teoricamente, não é que ele é um benefício para um time X ou um benefício para o time Y. O VAR, ele serve para diminuir o número de erros. Quanto maior o número de erros que você conseguir diminuir no campeonato, seja ele num jogo, em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, melhor. Claro. Porque assim, então, quanto mais você conseguir usar, melhor. Se você só consegue usar nos clássicos, eu acho melhor que se use apenas nos clássicos do que não usar em lugar nenhum. Porque eu não acho que é uma vantagem para Flamengo e Vasco. O VAR está lá para tirar os erros
da partida. Eu acho que com a qualidade, Agora, desculpa te interromper, mas com a qualidade de arbitragem que a gente tem no Brasil hoje, como ela é questionada, eu acho que o VAR acaba minimizando muita coisa. Agora, no Sul também é assim, né? Mas não é que ele só está no Rio. beneficiando um time em detrimento do outro. Claro. Ele está tirando erros de um jogo de futebol. E quanto mais erro você puder tirar, beleza. Agora, a escolha de árbitro, de repente, Nova Iguaçu e a Portuguesa podem dizer... escolher. Por que eu não posso escolher? Ô, Jean, Só porque eles são grandões, eles escolhem e eu não escolho? O Vasco, nos 2 últimos jogos, teve prejuízo. Se um jogador do Nova Iguaçu vai expulso, não sei que pode... O futebol não é linear, como a vida também não é linear. Sim. Né? Você tem as variações. Mas com um jogador a menos, a coisa poderia não ser do jeito que foi. Sim. Não, perfeito, Pascoal. Então, mas A única se tivesse, questão é... Aí sabe o que acontece? Não tem o VAR. Quem que pagou? O marmitão. O apitador. Por quê? No lance da solada porque aquele lance da solada no... O Medel é o pênalti, a solada é do jogador do Vasco, né? Que você tá falando. Esqueci quem foi. No Rossi. A solada no Rossi e depois a outra falta no canto, aqui bem no cantinho, no segundo tempo, aqui bem... A entrada que o Rossi tomou, a entrada dupla que ele tomou... Ali, gente, não dá para você ficar pensando, vou pensar se eu vou dar o cartão. Dá o cartão e resolve o problema. Mas eu tô com o Jean nessa, assim. O ideal é que tenha. Aí no jogo do Vasco, 0 de jogo, tira o cartão vermelho pro Jair. Não, é melhor ter em todos. Não se discute. Ou não é? Melhor ter em todos, mas não podendo ter em todos, eu também estou a favor que tenha no máximo possível de jogos, no caso, eu não sei, grandes. Eu tô com o Pascoal, hein? Agora, o que eu não entendo é por que não tem em todos. Porque... O custo. A alegação é o custo. O custo e talvez os locais também que vão jogar, né? Não sei se no estádio... Em Belém. Que o Belém... Não, o Fluminense ontem jogou... No Luso Brasileiro, lá na Ilha do Governador, no estádio da Portuguesa. Lá dá para colocar direitinho e tal? Ou quando pensaram em clássicos é porque estão pensando só, Engenhão... O tipo de estádio que vai ser. Eu acho assim, que até pelo quanto a Ferge morde em todos os lugares que ela pode morder um dinheirinho e tal... Acho que assim, é aquela história, né? É querer economizar o máximo possível. Então, assim, você... vai ser um pouquinho pior o campeonato? Vai, mas vamos economizar uma grana aqui. E depois não dá os prêmios... assim, né? Eu quero falar de bola, hein? Fecha aí. O árbitro sacrifica o jogo, na minha opinião. A expulsão do Jair com 0 de jogo sacrificou o jogo. E, na minha opinião, lance de cartão amarelo. Tem um lance de cartão amarelo que o árbitro foi afastado. Porque tem um lance semelhante do jogador do Bangu no jogador do Vasco, que ele dá cartão amarelo. E ele passa o árbitro daquela partida, em Brasília, passa o jogo todo agoniado porque ele queria expulsar alguém do Bangu. Porque ele fez uma grande lambança com 0 de jogo. Então, fica aí afastado. Sabe o que vai acontecer? Vai apitar a Série A2, né? A segunda divisão do Carioca. Vai atrapalhar jogo na Série A2. Atrapalhar jogo na Série 2 é maravilhoso. Isso é o pra trás-mente. Eu quero pra frente-mente, Pascoal. Agora vai. Favoritismo desse jogo. A gente está vendo, o Pascoal tem falado muito aqui do elenco do Flamengo, acho que não se discute a qualidade do elenco do Flamengo. O Vasco está melhorando, mas ainda precisa de muita coisa. Eu vou começar com o Mauro Naves, que o Pascoal deu uma respirada funda ali, Mauro. Você já respondeu. É isso mesmo. O Flamengo está num patamar que o Vasco quer chegar, mas não chegou ainda. E tem que contratar gente. O Flamengo nem precisava de tantas contratações, mas contratou para melhorar um time que já era ótimo. A chegada do De La Cruz foi sensacional. E outros que vão chegar ainda, que estão chegando, as opções que tem. A gente falava das opções que tem o São Paulo, que não tinha o ano passado. Imagina o nível de opções que tem, o leque de opções que tem o Tite. Então a pressão por uma vitória ela é maior para o Flamengo? Claro, porque nesse caso a diferença ela é muito grande. Eu estava até olhando aqui, apesar do Josh Wander ter dito no dia 18 de março de 2022 a frase que aquele seria o último domingo com desvantagem no orçamento do Flamengo. Ele falou isso em março de 2022. A vantagem do Flamengo é enorme, é monstruosa em relação ao Vasco. Então, é claro que, por um lado, né, a gente estava... Para quem a vitória vale mais? É claro que uma vitória eventual do Vasco tem um peso e um valor absurdo, porque você está derrotando um adversário muito melhor que você, com um potencial muito maior do que o seu. A vitória vale mais para o Vasco, a derrota pesa mais para o Flamengo, é isso? É desagradável para o Flamengo nesse sentido, esse contexto. O contexto agradável para o Flamengo ele tem
chances infinitamente maiores de vencer o jogo do que o Vasco. Acho que esse é o contexto positivo ao Flamengo. Do ponto de vista da pressão ou do valor dos resultados, é claro que aí o contexto ele é positivo para o Vasco, porque, de fato, uma vitória vale muito mais para o Vasco e uma derrota pesa mais para o Flamengo. E quem é que vai jogar nesse jogo, Pascoal? Quem? É o Flamengo com o Vasco. Mas vai jogar... Mas a escalação... Lá esse jogo joga um malvadíssimo. Esse jogo entra o malvadíssimo. O Gabriel e o BH não botaram nenhuma duvidazinha ali, não? A dupla titular do jogo osso, no jogo osso, quem joga é Pedro e Tipolino. Cebolinha e Pedro. Perfeito? Ali tá legal. Você tem certeza disso? Aí, atrás, na minha opinião, Varela... Para subir o Ayrton Lucas pelo outro lado. Você sobe o Ayrton Lucas do lado de cá. Mas o Ayrton Lucas não vai subir. O Ayrton Lucas vai subir, não, ele vai entrar, né? O Ayrton Lucas está jogando de maneira inteligente. Se você pegar o mapa de calor do Ayrton Lucas com o Tite, ele já está jogando por dentro. Porque ele sabe que o Tite não quer ir na linha de fundo, então ele vem por dentro. Ele está tentando melhorar. Mas quando o Vinha estiver bom, eu acho difícil o Vinha não jogar, confesso para vocês. Né? No meio-campo. A dupla de zaga vai jogar a dupla titular. Não tem... Fabrício e Léo. No meio-campo, Eric e Gerson, né? Arrascaeta, De La Cruz, Pedro e Cebolinha. Tá bom, vamos ver, né? Então, Bruno Henrique e Gabriel viraram opção. O placar desse jogo, só pra gente dar um pulinho lá em BH, porque tem mais clássico ainda. 2-0 Flamengo. 2-0? Eu acompanho o relator também. 2-0? Todo mundo? É. Eu vou acompanhar vocês só para não ficar diferente, então. Pronto. E quero saber agora de Minas Gerais. Então é isso, né, torcida? Flamengo usa fechamento da janela de transferência como triunfo para a contratação de Léo Ortiz. E o Flamengo intensificou aí as tratativas aí com o Red Bull Bragantino para a contratação de Léo Ortiz após o fechamento da janela de transferências como triunfo aí para anunciar o atleta ainda em fevereiro. Isso porque a janela de transferências internacionais fecha nesta quinta-feira. Então, nos principais países da Europa, ou seja, Red Bull Bragantino não terá a possibilidade aí de vender Léo Ortiz para as equipes europeias. E por esse motivo o Flamengo começou aí a usar esse maior fato aí como triunfo para contratar o zagueiro Léo Ortiz em fevereiro. E em meio à estadia dos Estados Unidos, o Flamengo aí conseguiu convencer aí o Bragantino a baixar a pedida pelo Léo Ortiz. Então, no entanto, as conversas aí foram finalizadas hoje. Então, o Red Bull Bragantino abaixou o preço aí de Léo Ortiz e anteriormente o Bragantino chegou a pedir cerca de 12 milhões de euros, médias de 51 milhões de reais na cotação atual, ao Flamengo para vender Léo Ortiz. E o mais querido não aceitou a oferta, convenceu o time aí paulista a baixar a pedida. E atualmente a equipe da Bragança concorda em negociar por 9 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais. O valor também está acima do que o rubro-negro separou no orçamento, mas já foi aí decidido. Então Léo Ortiz vestirá o manto sagrado. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Dá uma moralzinha aí de se inscrever no canal, você que é do Mengão, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito, valeu? Fiquem com Deus e até a próxima notícia.